Por que tanta confusão doutrinária no mundo cristão? Por que tanto ensino estranho nas várias igrejas? Por que tanta inovação nas igrejas de hoje? Por que tanto modismo e oba-oba gospel hoje em dia? Você verá todas estas respostas no final da videoaula. Não perca! Lição 8. Comprometidos com a Palavra de Deus. Lição Bíblica CPAD. Comentário do pastor Ezequias Soares. O amor, a proteção, a paz e a bênção de Deus seja com você e com toda a sua família. Faça parte deste canal, é muito fácil. Se inscreva no canal, ative o sininho. Pronto, agora é só você clicar no gostei e compartilhar e deixar o seu comentário. Muito obrigado pela sua companhia e olha, no final da videoaula, darei uma palavra para você sobre por que para muita gente as declarações de fé hoje está fora de moda. E no final nós estaremos orando por você e toda a sua família. A nossa lição de hoje é a de número 8, comprometidos com a Palavra de Deus. O nosso textuário está em Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A nossa verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Nosso texto bíblico em classe está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. 2 Timóteo 2. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Pedro 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero fixou na porta da Igreja do Castelo as 95 teses, criticando as práticas da Igreja Católica. A Igreja era dona de muitas terras, recebia impostos dos príncipes, dos reis e dos lordes. Os monarcas não queriam mais pagar impostos, o povo também pagava taxas e impostos, o clero se aproveitava de privilégios, vendiam cargos da igreja e quebravam o celibato com casamentos ilegais e fortuitos. Vendiam indulgências, isto é, remissão de pecados em troca de pagamento por dinheiro. Em 1520, o Papa Leão X condenou Lutero. Numa bula papal exigiu retratação pública. Lutero queimou a bula em público. Os nobres alemães esconderam Lutero por causa da perseguição papal no castelo de Wartburg. Ali ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Outros reformadores: João Calvino, de 1509 a 1564, John Wycliffe, de 1320 ou 1328 a 1384, John Hus, de 1369 a 1415, John Knox, de 1505 a 1572, Erasmo de Roterdã, de 1466 a 1536, Ulrico Zwinglio, de 1484 a 1531. A autoridade da Bíblia. Os 5 pilares dos reformadores: sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo gloria, somente a Deus glória. Sola significa a palavra somente. Sola Escritura.
Os reformadores defendiam que cada sola é o centro da doutrina cristã. A Bíblia é a única regra de fé e a Bíblia mostra Deus e a sua vontade. Os nossos fundamentos. Os cessacionistas, os que dizem ter cessado os dons espirituais, dizem que os pentecostais se baseiam nas emoções, ensinam o cânon aberto, ou seja, ensinos novos que podem ser acrescentados ou tirados da Bíblia Sagrada. A palavra cânon significava uma vara de medir, e esta vara de medir ela media construções de edifícios e também o tamanho dos terrenos, dos sítios, das terras dos israelitas. E ela era considerada uma regra, uma norma, um padrão. E os pais da igreja deram os nomes dos livros da Bíblia de cânon ou canônicos. É um ataque desesperado e medroso, porque igrejas tradicionais, avivadas, renovadas, hoje buscam também os dons espirituais. Muitos fiéis hoje congregam em igrejas pentecostais e as igrejas pentecostais crescem mais rápido. Igrejas pentecostais creem que a Bíblia está completa, o cânon está fechado, não está mais aberto. Nada se acrescenta ou se extrai da Bíblia Sagrada. Não somos deístas. Deísmo é uma doutrina que Deus está longe e distante da humanidade. Deus não intervém nos problemas da humanidade. Nós pentecostais acreditamos que Deus não está longe de nós. Deus se interessa pela humanidade e Deus se comunica com o seu povo. Pelo estudo e leitura da palavra de Deus, pela oração e pelo louvor, pelos dons espirituais, como na era apostólica, e também pelos acontecimentos diários da nossa vida. Cremos na volta ao cristianismo primitivo, para não perder a credibilidade do Evangelho, para não perder a espiritualidade cristã e para não perder o temor a Deus. Zelo pela doutrina. Tito capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Meus amados irmãos, é a obrigação da igreja e dos obreiros do Senhor defender a doutrina da igreja e também propagar a doutrina e as declarações de fé. Apologética cristã é uma disciplina teológica que ensina a defesa da fé cristã. Se aprofunda no estudo das seitas e heresias, refutando-as pelo ensino da Bíblia Sagrada, confrontando a luz da sã doutrina. O ensino ou instrução. Doctrina, D-O-C-T-R-I-N-A, é uma palavra latina e significa doutrina, isto é, ensino ou instrução. Os apóstolos pregavam a doutrina do Senhor Jesus Cristo, os discípulos permaneciam na doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 32 e versículo 2. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A Igreja de Cristo é uma agência de Deus para propagar e defender o ensino e a doutrina de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O conteúdo da fé. Doutrina é um corpo de ensinos bíblicos, doutrina é um conjunto de instrução bíblicas, semelhante ao credo. A palavra credo não é somente quando nós não gostamos de alguma coisa e dizemos credo, não. A palavra credo significa creio. Quando surgia uma heresia, os apologetas reuniam doutrinas bíblicas para repreender, rejeitar, refutar as heresias. E assim depois surgiram os credos. Jesus ensinou em João 14, de 15 a 26, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Neste versículo nós aprendemos a fonte do conteúdo doutrinário. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a experiência cristã na obra do Evangelho, o ser humano que recebe do Espírito Santo por meio do ensino e da instrução, porque ele só pode lembrar aquilo que ele aprendeu. Assim diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 16 ao 18. Traz estas coisas à memória, para se contrapor com a doutrina e as heresias, os falatórios profanos. Credo e confissões de fé são documentos da igreja cristã, porém distintos e diferentes, mas têm o mesmo propósito de defender a fé, interpretar as escrituras sagradas e unir os ensinos da Bíblia. Os credos são genéricos e abrangem várias denominações. As confissões são mais elaboradas, são específicas e são para um grupo determinado de igrejas. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A confissão de fé não é de autoria particular. Ela expressa o pensamento e a vida da igreja. Ela é submetida à Bíblia Sagrada e é um sumário doutrinário da Bíblia Sagrada e é para compreensão e estudo da Bíblia Sagrada. É proteção contra as falsas doutrinas e é a doutrina oficial da igreja que nós congregamos. A palavra final sempre será da Bíblia Sagrada. A própria Bíblia relata o princípio de credos, de confissões de fé, de artigos de fé, de regras de fé, de normas de fé e de declarações de fé. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4 está escrito: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isto é uma declaração de fé que os judeus deveriam fazer nas suas orações. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 5. Pois que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Isto também é uma confissão de fé. Também temos em Mateus capítulo 16 e versículo 16, e Simão Pedro respondendo disso: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso também é uma confissão de fé do apóstolo Pedro. Cuidado quanto aos modismos. O propósito da doutrina bíblica é combater os modismos, defender as seitas e heresias, refutar e rejeitar os erros bíblicos, convencer os contradizentes para que se convertam ao Evangelho e voltem à verdadeira fé. Na aula passada, na lição 7, nós falamos sobre misticismo religioso, formalismo religioso e também secularismo, modernismo religioso. Modismos, coisas que acontecem nos dias de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 14, fala de ventos de doutrina que para nada aproveitam. Por exemplo, unção para dente de ouro, unção do caicai, unção do sopro santo, metralhadora ungida, G12, paletó ungido, guspe santo, febre dos anjos, tudo isto são modismos que entraram em muitas igrejas. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O Espírito Santo é quem qualifica o obreiro para estar disponível, atestado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, como foi os 7 diáconos da era apostólica. A igreja enfrentou e enfrentará seitas e heresias, obreiros fraudulentos. Esses um dia serão reprovados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro vem de obra, trabalho. A Bíblia se refere ao trabalhador do campo. Significa os trabalhadores da obra de Deus, ou seja, todos os que têm cargos que fazem a obra de Deus, todos são obreiros. E esses obreiros têm que manejar bem a palavra da verdade.
Manejar bem, do grego, significa ortotomeo, que significa cortar reto ou em linha reta. Paulo estava preocupado com o ensino correto da palavra de Deus. A palavra de Deus é para glória de Deus, a palavra de Deus é para edificar a igreja, a palavra de Deus é para salvar os perdidos. Nunca para atingir e atacar pessoas indiretamente. A palavra de Deus é o manual de Deus para a humanidade. Suas instruções visam felicidade, bem-estar espiritual e social das pessoas. Confissões e declarações de fé são documentos criados pelas igrejas para expor as doutrinas defendidas por elas. Eram textos utilizados para estudos bíblicos e eram para o discipulado dos novos convertidos que se preparavam para o batismo nas águas. Uma das primeiras declarações de fé foi o Didaquê, instrução dos 12 apóstolos ou doutrina dos 12 apóstolos. Foi escrito no primeiro século, cerca de 100 anos depois de Cristo. Tem 16 capítulos e é uma obra pequena, porém de grande valor histórico e teológico. Os cristãos levavam em viagens missionárias quando eles pregavam o evangelho por todo o Império Romano, para não esquecer a doutrina dos 12 apóstolos. Agora, por que a declaração de fé está fora de moda nos dias atuais? Por que tanta confusão e aberração no meio cristão? Por que tanta doutrina estranha? Por que tanto oba-oba de heresia e de imodismos? E por que aceitam tudo o que é inventado nos dias de hoje? As respostas são: porque pisaram nas declarações de fé, rasgaram os artigos de fé, desprezaram as antigas normas cristãs, preferiram fazer o que queriam e entraram pelo caminho da rebeldia. Declaração de fé, artigo de fé, norma de fé, doutrina, hoje é assunto fora de moda. Assim cada um abre uma igreja e faz como quer. Mas em Provérbios capítulo 22 e versículo 28 está escrito o seguinte: não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Para os israelitas, a sua terra, a sua fazenda, o seu sítio, o seu pedacinho de chão era sagrado, era herança dos seus pais, não podia ser vendido, não podiam remover os marcos para vender um pedaço de terra ou passar a terra para outras pessoas. Então era necessário que eles cuidassem do seu pedacinho de terra, não poderiam remover os marcos que tinham feito os antigos. A doutrina, a declaração de fé, a palavra de Deus, ela é como um cercado da igreja. Ela impede que os lobos devoradores e mercenários entrem nas igrejas para deturpar a palavra de Deus. Ela repreende também os modismos e todo tipo de ensino errado que estão adentrando dentro das igrejas. Então nós aprendemos nesse versículo que não remova os limites antigos. Quer dizer, não mexa na doutrina da igreja, não mexa na declaração de fé da igreja. A confissão de fé, ela é baseada na Bíblia Sagrada. Ela simplifica o entendimento bíblico, elas visam a defesa da doutrina, dá unidade às convenções das igrejas e evitam modernismos, heresias, inovações e modismo. E concluindo, sem declaração de fé, sem norma de fé, sem artigo de fé, sem doutrina, abrirão porta para ensinos errados, humanos, diabólicos e carnais em todas as igrejas. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo, glória, honra e louvor rendemos a Ti. A Tua vontade seja feita no céu e na terra. A Sua bênção, paz e misericórdia chegue nas vidas e nos lares onde houver um filho Teu enfermo, desempregado, triste, preocupado, endividado. Que a Vossa salvação e libertação alcance pessoas que querem se livrar do pecado, dos vícios, das drogas. Abençoa, Senhor, os parentes, vizinhos e irmãos da fé com Teu amor e graça. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para sempre glória ao Teu nome, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.